Acho que não foi. Foi também. Eu estou com a luz lá de fora, mas acho que isso não impacta muito. Salut à tout le monde et bienvenue à mon chaîne. Ok, está bué frio, ao ponto de eu me sentir super bem de suéte em casa. E nós estamos em junho, malta. Eu só vesti uma suéte aleatória, tinha que ser do Justin Bieber, né? Fiz um coque, porque o meu cabelo não está nos seus melhores dias. E pronto, vim gravar. Pelo menos vai ser vídeo no canal, né? E finalmente estou de férias. Apesar de ter os exames mesmo à porta, eu não vou fazer aquela piada do último vídeo, não. Estou? Ele já está aí à porta? Nice. Mas agora a sério, eu tenho exames mesmo aí à porta, então eu não me sinto de férias, eu sinto-me ainda em tempo de aulas. Mas lá está, eu arranjo sempre tempo para esta plataforma a que todos chamamos de YouTube, né? E também arranjo tempo para as redes sociais, como é lógico. Aulas é um espetáculo. Então hoje eu estou aqui para falar sobre a minha experiência no intercâmbio com França, que para quem não sabia, agora sabe, e também pode passar no meu último vídeo, que é sobre o intercâmbio, mas é um bocado impossível vocês não saberem, porque eu fartei-me de pôr fotos no Instagram. Mas pronto, adiante. Venho falar sobre isso e responder à pergunta que muita gente faz, que é: será que vale a pena? É assim, a meu ver, eu acho que vale a pena, mas esta opinião depende da experiência de cada um, porque intercâmbio não é só ir passear para tal país. Intercâmbio é ficares na casa de uma pessoa que não conheces de lado nenhum, apesar de poderes meter conversa com ela antes, não sei o quê, mas ao fim e ao cabo vocês não têm confiança. Olhem, eu fui muito bem recebida, fui bem tratada, mas o foco do vídeo não é bem isto. É sobre o facto do intercâmbio nos poder ajudar a desenvolver uma determinada língua. É assim, quando eu estive em França, fui literalmente obrigada a falar francês, também porque sabia, né? Mas lá está, é exatamente para isso que o intercâmbio serve, para evoluirmos com a língua que estamos a aprender. Tipo, eu tive que lidar com situações, por exemplo, em que estávamos numa loja e eu precisava de pedir ajuda, então eu via-me obrigada a falar francês, como é lógico. Também em restaurantes, tipo, se eu precisasse de saber onde é que era a casa de banho, por exemplo, eu tinha que perguntar a alguém, né? Ou tipo, estarmos numa atração e alguém meter conversa comigo, comentar qualquer cena comigo, eu não vou deixar a pessoa pendurada, né? Lá está, o intercâmbio de qualquer maneira ajuda-nos a evoluir a língua e tira-nos a vergonha de falar. Mas o meu caso também é um pouco diferente, eu domino bem a língua. E foi por esse motivo que eu achei que, de alguma forma, o intercâmbio foi mais puxado para mim, porque a minha correspondente não tinha origens portuguesas, então tudo o que ela sabia era da escola, tal e qual como eu não tenho origens francesas, apesar de ter família na Bélgica, então eu e a minha correspondente estávamos 50-50, apesar de eu ser boa aluna francês. E é assim, a minha correspondente também falava pouco português. Para já ela era muito tímida e também tinha certas dificuldades a português, então eu não posso dizer que estava bem entregue. Mas eu curti de estar com ela, foi muito fixe, porque de certa maneira eu puxei por ela e ela também me ajudava no francês, que eu sei francês, mas não sei 100%, né? Os outros não, os outros ou falavam inglês uns com os outros ou tinham ficado com gente de origem portuguesa. Não, a mim é sempre o mais difícil. A minha correspondente não falava muito inglês, então ou era francês ou era francês. Ela também percebia português às vezes, mas era mais francês. Ou então íamos por mímica também. Isso resulta sempre. Mímica resulta sempre. E porquê é que todos dizem que normalmente quem passa muito tempo num país passa a dominar a língua de lá? Porque simplesmente vocês habituam só a ver essas pessoas todos os dias, até que vocês começam a pegar o sotaque e a partir daí conseguem tipo falar como se fossem mesmo uma pessoa que vivesse lá há bastante tempo, independentemente se souberem dizer uma tal palavra ou não. Se forem a falar já têm tipo uma noção de como é que essas pessoas falam essa determinada língua.
Mas lá está, vocês precisam de conviver com pessoas, caso contrário não serve de nada vocês irem, por exemplo, para a Espanha se não vão estar a ouvir espanhol todos os dias. Isso assim não é útil, na minha opinião, né? Outra coisa muito interessante é que, pelo menos em França, eu estive numa escola francesa. Se vocês falam tipo francês, sendo bons ou maus alunos, eu tenho a certeza que vocês iam compreender tudo, se não quase tudo, aquilo que os professores dizem. Porque eu acho que os professores falam as palavras todas. Em português, por exemplo, eu posso dizer tá em vez de está. E eu acho que uma pessoa estrangeira que está a aprender português vai compreender o está em vez do tá. Porque tá, isso no vocabulário português não existe. Isso é uma coisa que nós portugueses adaptamos para falar mais rápido. Então eu acho que é isso que acontece quando os professores franceses falam. Eles falam tudo, por assim dizer. Eu acho, pelo menos. Para além de vocês poderem melhorar o vosso sotaque a essa língua, também aprendem palavras novas, como é óbvio, né? E de que maneira é que vocês aprendem essa palavra? Eu vou falar, tipo, como é que eu consegui aprender palavras novas. Por exemplo, quando a francesa esteve cá em casa, eu quando não sabia uma palavra em francês, eu dizia-lhe: olha, tu precisas disto, precisas daquilo. Eu nunca dizia o nome da coisa. Até que chega a um ponto em que vocês começam a cansar e vocês querem saber o nome daquela coisa. Eu ao início não perguntei porque, sei lá. E pronto, eu perguntei-lhe como é que se diziam tais palavras que eu precisava no meu dia-a-dia para lhe dizer, ou pronto. E uma palavra que eu demorei muito tempo a dizê-la bem e que foi a primeira palavra que eu lhe perguntei como é que se dizia, era secador de cabelo, que em francês é sèche-cheveux. E é engraçado que a partir do momento em que vocês aprendem uma palavra, a partir dessa palavra vocês conseguem aprender mais palavras. Por exemplo, secador de cabelo. Vocês têm lá duas palavras, secador de cabelo. Obviamente que o de em francês não aparece lá. Sèche-cheveux. Vocês têm o sèche, que é secador, e cheveux, que é cabelo. Pronto, aí já estão duas. E a partir do sèche, que é secador, vocês podem saber a palavra secar, que é sécher, se não me engano. Outra palavra que eu também aprendi, aliás, foram duas palavras para uma coisa só. Sabem aquelas napolitanas de chocolate que eu não sei explicar? A mãe da minha correspondente ensinou-me que no sul da França, que era onde eu estava, eles chamavam aquilo de pain au chocolat. Acho que é pain que se diz. E isso, traduzido à letra, é pão de chocolate. E no norte da França, aquilo chama-se chocolatine. E eu não sei nenhuma tradução para chocolatine. Para além de aprender palavras, também se aprende muito sobre as culturas. Por exemplo, eu aprendi a fazer isto. E isto é o quê? Isto é o quê? Os franceses fartavam-se de fazer isto. E eu aprendi que isto é um símbolo de um cantor que se chama Jules. Jules começa com J e acaba em L. Isto é o J e o L, por assim dizer. E como vocês podem ver, isto é muito útil para o nosso vocabulário, de certa maneira, tanto a aprender palavras como a melhorar o nosso sotaque, a nossa maneira de falar tal língua. Não precisa de ser só o francês, isto também pode acontecer com o inglês, pode acontecer, acho, com uma língua qualquer, sinceramente. Quando vocês aprendem a viver numa, digamos, cultura, vocês aprendem bué cenas. E acreditem que não me arrependo nada de ter participado nisto. Então, resumindo, pontos positivos é que vocês podem melhorar o vosso sotaque, a vossa maneira de falar tal língua e aprendem palavras novas. E pontos negativos, eu acho que se houvesse um ponto negativo era mesmo o facto da pessoa não se conseguir adaptar à vida desse país, neste caso à vida francesa. E de resto, eu acho que só seria mesmo esse o ponto negativo. E pronto, agora são os agradecimentos, né? Eu acho que isto não era preciso fazer, mas como eu sou uma pessoa muito querida, vou fazer. Então vá! E o primeiro agradecimento vai para a minha professora de francês, a professora Dina, que foi capaz de fazer esta loucura de levar os seus alunos portugueses para um país desconhecido. Não é desconhecido para ela, lógico, mas era desconhecido para mim, por exemplo. Não de todo, mas era. A professora Maggie,
que é a professora de português dos nossos correspondentes lá em França, à professora Anabela e ao Monsieur Vite Vite, por serem tão na boa connosco durante a viagem, ao motorista, por nos aturar 10 dias, incluindo 18 horas num autocarro, aos meus lindos colegas de intercâmbio portugueses e franceses, um especial agradecimento à minha correspondente, bisous Alexandre, merci pour tout, e o maior agradecimento vai para a minha mãe, porque se não fosse ela, eu não tinha feito nada disto, como é lógico. Pronto, o que eu vos tenho a dizer é que se vocês pretendem melhorar tal língua e tiverem a oportunidade de fazer intercâmbio com o país que domina essa língua, façam, porque eu tenho a certeza que vai valer a pena para vocês. Valeu a pena para mim, então porque é que não há de valer para vocês? E pronto, foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que é que têm que fazer, né? Lógica da batata. Digam-me se gostaram deste cenário, apesar de eu ter gravado com a cama toda desarrumada, mas isso a gente pode ignorar, né? Tipo, eu gosto deste cenário, mas vocês não imaginam o que é o tripé da minha câmera. É que vocês não imaginam mesmo. Mas pronto, whatever, vocês podem gostar deste cenário, posso passar a gravar aqui, né? E pronto, é isso. Like, partilhem, comentem. E é tudo. Eu vou deixar aqui a passear as minhas redes sociais e o vídeo de intercâmbio. Mas já é isso. Não tenho mais nada a dizer. Muitos beijinhos. E é nóis.